Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de história. Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso país, o nosso Brasil imenso e falar como que foi todo esse processo assim que os portugueses chegaram aqui. Só que antes de falar sobre esse assunto, eu quero fazer uma oração. Quero que todos fechem os olhinhos e a gente agradeça ao Papai do Céu. Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada pela nossa vida, muito obrigada pela vida de todos os alunos da Escola Artseb, das professoras, da tia Dani, da tia Leia. Derrame suas bênçãos em nossas vidas para que nós possamos passar por esse momento difícil, que é esse momento de quarentena, de manter a distância por causa do isolamento, não é que devemos fazer. E nos ajude para que o nosso psicológico, o nosso emocional não fique abalado com tudo isso, que a gente possa ser feliz mesmo em meio a tantas dificuldades. Então, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa família. Abençoe sempre todos nós. Amém. Então, depois dessa oração maravilhosa, que nós pedimos bênçãos a Deus, agora nós vamos começar a nossa aula. E vamos relembrar um pouquinho do assunto da aula da semana passada. Vocês gostaram da maquete, gente? Deu de entender direitinho? Olha, espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham compreendido aquele conteúdo, porque nós vamos continuar o nosso conteúdo, só que agora vamos falar das capitanias hereditárias. Nós já sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não vieram imediatamente para morar. Eles chegaram, viram o pau-brasil ali todo maravilhoso, viram que era muito útil explorar esse pau-brasil e assim o fizeram. Os índios colaboraram, eles fizeram o escambo para que isso acontecesse, uma troca, né? Então, em troca do trabalho do índio, o português ia lá e dava um presentinho para ele, um espelho, uma arma, uma faca, enfim. E aí acontece a fundação das feitorias, que eram depósitos para que esse pau-brasil fosse armazenado. Os índios iam lá, pegavam o pau-brasil, guardavam nas feitorias e, enquanto isso, os portugueses iam fazendo o transporte desse pau-brasil, que demorava muito tempo, até porque essa viagem era feita de caravela e era uma viagem longa. E nesse momento, enquanto Portugal ficava sempre fazendo viagens para exportar o pau-brasil, aconteceu algo. Um outro povo, um outro reino ficou super interessado nesse pau-brasil. Viram que no Brasil tinha muito pau-brasil e eles queriam também explorar. Esses povos eram os franceses. Eles ficaram bem curiosos para vir aqui no Brasil e eles vieram. E então aconteceu um grande conflito entre portugueses e franceses, uma briga por território. Nós já sabemos que o Brasil inteiro não pertencia todo a Portugal, por causa do Tratado de Tordesilhas, que definia que uma parte era de Portugal e a outra da Espanha, do Reino Espanhol. E aí a França queria também entrar nessa disputa, queria também se beneficiar das terras brasileiras, do pau-brasil, da vegetação. E foi nesse momento que os portugueses viram a necessidade de povoar o Brasil. Povoar é trazer pessoas para morar no Brasil, porque até então tínhamos os indígenas. Até então a vida deles ainda era até mais preservada. Eles ainda tinham seus hábitos, até porque os portugueses eles iam lá e aí pegavam para o Brasil e iam embora. Só que quando os portugueses sentiram essa ameaça da França, eles ficaram preocupados e, meu Deus, vão pegar nossas terras, nosso pau-brasil, não pode. E aí, para ter um controle melhor, para proteger melhor essas terras brasileiras, os portugueses chamaram algumas pessoas para povoar o Brasil e essas pessoas eram os próprios portugueses. Então, eles foram convidados a morar no Brasil e, em troca, eles ganhariam uma porção de terras. Para isso, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. E foi nesse momento que o Brasil passou a ser chamado de colônia. Era uma colônia dos portugueses.
Uma colônia é um local onde um grande dominador, né, que seria Portugal, que domina agora essa colônia brasileira, ele impõe suas vontades, sua religião, sua língua para os moradores da colônia. No caso, quem está lá morando nessa colônia precisa respeitar o seu conquistador, que foi Portugal. E aí, todo mundo precisa agir em prol dessa colônia. E foi nesse momento que a colônia brasileira passou a ser, além de uma colônia de exploração, também uma colônia de povoamento, onde as pessoas moravam. Ok? Então agora vamos falar como que surgiram as capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas ficaram conhecidas como capitanias hereditárias porque elas eram passadas de pai para filho. Então é de geração para geração e ela ia se mantendo. E aí foram divididas essas faixas de terras e cada pessoa que ia ganhar uma faixa de terra dessa era chamado de donatário. E também recebia um título de capitão-mor. Ele recebia esse título porque significava que a partir daquele momento ele era dono da capitania e tinha também direitos e deveres por meio da liderança dessa capitania. Portanto, cada donatário que recebia uma porção de terra, ele tinha a obrigação de cuidar dessas terras e de prosperar. Ele tinha que fundar vilas e essas vilas tinham que se transformar em cidades. Eles também eram obrigados a plantar a cana-de-açúcar. Olha aqui uma foto da cana-de-açúcar para vocês observarem. Era um produto da alta sociedade e gerava muitos lucros para os portugueses. Por esse motivo, os donatários eram obrigados a produzir a cana-de-açúcar. Também era dever do donatário combater índios hostis. No caso, eram aqueles índios que eu expliquei na aula passada, que não aceitavam a colonização, que não aceitavam os invasores. Então, eles tinham o dever de combater esses índios, o que é muito triste, porque muitos deles acabavam mortos, muitos índios. E também eles tinham o dever de pagar impostos à coroa portuguesa. Então, o rei de Portugal falava assim: olha, rapazinho, eu vou lhe dar essa terra, porém você precisa povoá-la, precisa cultivar a cana-de-açúcar e precisa me dar um valor do seu lucro. Então, eles negociaram dessa maneira. E aí, o imposto deveria ser pago à coroa portuguesa. Agora, vamos falar sobre os direitos desses capitães-mor, no caso, os donatários. Os donatários, eles tinham o direito de governar sua capitania, ou seja, o que eles escolhessem, eles poderiam ter total autoridade para decidir. E aí eles também escolhiam as pessoas que iriam povoar essa capitania, as pessoas a quem ele iria dar porções de terra, e ele também tinha o direito de escravizar os indígenas, o que também é muito triste, porque muitos indígenas foram escravizados e outros mortos. Meus amores, agora vamos observar como ficaram divididas as capitanias hereditárias. Vejam bem que nós temos aqui o mapa do Brasil e ele está dividido em duas partes, porque lembrem-se que o meridiano de Tordesilhas divide o mundo em dois e ele passa bem em cima do Brasil. E aí nós temos o lado dos portugueses, que foi dividido em capitanias hereditárias. Nós temos a capitania do Pará, do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá, Pernambuco, Sergipe, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, por último, a capitania de São Vicente, que ela deu origem ao estado de São Paulo. É a capitania que mais prosperou e é uma das mais importantes. E aí, vocês conseguiram entender como que funcionou essa divisão de terras dessa época? O mapa político do nosso Brasil, ele não é mais dessa maneira. Porém, nessa época, lá nos anos de 1530, por aí, ficou dessa maneira mesmo, com a divisão das capitanias hereditárias. A nossa aula finaliza-se por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as capitanias e que consigam responder as questões. A tia vai deixando aqui o meu tchau e o meu abraço virtual bem apertado em cada um de vocês, tá bom? Beijinhos, até a próxima!